Olá, eu sou o CD Silva e hoje estou conversando com Abraão Balbino, que é superintendente de competição da Anatel e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o leilão do 5G. O superintendente Abraão é engenheiro de telecomunicações formado pela UNB, está completando quase 15 anos de carreira na Anatel e ele vai nos falar tudo sobre o leilão. Começando pela primeira pergunta, superintendente, que diferença que o 5G vai fazer nas nossas vidas? Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, nesse veículo tão importante do nosso país. O 5G, ele não é apenas uma nova tecnologia, ele é um novo ecossistema tecnológico que surge para as redes móveis, mas que envolve todo o ambiente de telecomunicações e vai, de uma certa forma, trazer um conjunto de novos serviços e facilidades para todos nós. De uma forma prática, o que o 4G fez nas nossas vidas? Ele nos permitiu usar o smartphone. Antes, nós não utilizávamos um dispositivo moderno capaz de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, acessar conteúdos, redes sociais, nos comunicar de forma tão vasta como nós temos hoje. Então, o 4G já trouxe uma grande revolução nas nossas vidas que muito pouca gente esquece. Há menos de 10 anos atrás, nós não tínhamos tantas facilidades como nós temos hoje com o 4G. E o 5G também será assim. Só que ele será assim numa perspectiva muito maior, porque enquanto o 4G nos conecta as pessoas ao resto do mundo, o 5G vai conectar todas as coisas ao mundo digital, vai nos conectar às coisas. Então, eu vou poder, com base no 5G, ter uma revolução, por exemplo, na agroindústria, em toda a economia, e eu vou ter ao meu dispor como usuário final um conjunto de facilidades que vão ajudar na minha vida. A minha casa vai estar conectada, o meu carro vai estar conectado, os meus dispositivos que eu uso vão estar conectados. Então, o 5G ele nos permite ampliar muito mais o nível de conexão das nossas vidas com o mundo digital. Perfeito. É uma das coisas que o 4G nos trouxe os aplicativos de táxi, também os aplicativos de carros de carona, né? Os aplicativos de motoristas. E o 5G vai, por exemplo, permitir velocidade e baixa latência suficiente para a gente ter carros autônomos, né? A gente chamar o aplicativo no futuro, como já está em teste em alguns países, e vir um carro sem motorista, além de outras aplicações. Superintendente, uma coisa que me chamou a atenção nesse leilão é que tem um lote que é um dos lotes principais do 5G, que são diferentes faixas, diferentes estradas, e tem a faixa de 3,5 GHz. Nessa faixa tinha 4 lotes, e desses 4 lotes, 3 foram arrematados pelas hoje principais operadoras de telefonia do Brasil, que são a Claro, a Vivo e a TIM. Existe alguma diferença entre esses lotes que as 3 operadoras arremataram ou são todos lotes nacionais iguais? Eles são todos lotes nacionais iguais e a diferença de preço entre eles decorreu da dinâmica própria do leilão, que, de uma certa forma, fez com que eles tivessem diferença de preços entre eles. Mas isso não há, nas radiofrequências, nenhuma diferença específica. O que acontece com esse quarto lote? Ele fica na prateleira para uma empresa pegar no futuro? O que vai acontecer? Não, na verdade, ele já foi licitado. O que o leilão previu se um dos lotes não fosse arrematado, ele seria fracionado em blocos de 20 MHz e vendidos no próprio leilão. Então, as próprias empresas que arremataram os demais lotes, arremataram pelo tipo D esse lote que não foi vendido. Então, as faixas que antes originalmente eram de 80 MHz se tornaram faixas de 100 MHz. Então, explica para o nosso leitor isso em termos leigos. Significa que as 3 operadoras que levaram os lotes B1 a B3, elas vão ter mais estradas ou mais avenidas para oferecer o 5G com esse lote fracionado, vamos dizer assim, é isso? Isso, é exatamente isso. Na prática, o que nós temos é que aquelas operadoras que adquiriram os lotes nacionais têm mais a radiofrequência, mais espaço, mais capacidade espectral disponível para ofertar e desenvolver seu serviço.
Nós acreditamos que isso é algo natural e já fizemos isso em outros leilões. Perfeito. O espectro de radiofrequência, para o leitor que é leigo, mas deve se lembrar recentemente, a gente teve, poucos anos atrás, a migração da televisão para a televisão digital. E aí as TVs de tubo antigas que não receberam um adaptador, elas não funcionam mais, porque a televisão que chegava por meio de uma estrada, ela passou a chegar por meio de outra estrada, da estrada digital, para que aquela estrada antiga pela qual chegava a radiofrequência da televisão antiga, ela passa a ser ocupada por outras funções. E isso agora, superintendente, vai acontecer de novo com a questão das parabólicas. As antenas parabólicas vão deixar de funcionar porque esse sinal vai passar, essa estrada de radiofrequência vai passar a ser ocupada pelo sinal do 5G. Como que ficou a questão da substituição das parabólicas e como que as milhões de famílias brasileiras que só têm televisão por antena parabólica vão ficar? O que vai acontecer com as parabólicas? Bem, uma coisa que foi identificado é que as antenas parabólicas antigas, e nós temos aí alguns milhões de domicílios no Brasil que têm aquelas parabólicas antigas, elas seriam interferidos pelos aparelhos 5G e pelas antenas de 5G, por uma natureza deste equipamento de antena parabólica, que é um equipamento bastante antigo, uma arquitetura de sistema de comunicação bastante antiga. Então, para evitar que essas pessoas que antes, que atualmente, na verdade, assistem TV por meio das parabólicas, para evitar que elas fiquem sem o sinal de TV aberta gratuita, o edital está prevendo que aquelas empresas que adquiriram as frequências do 5G, elas têm a obrigação de custear um novo equipamento para aqueles que detêm uma antena parabólica, que detêm apenas uma antena parabólica para seu acesso de TV aberta. E diante disso, essas pessoas vão receber um novo equipamento conectado a uma outra faixa de frequência, uma outra estrada invisível, como você mencionou, também digital, com uma antena menor, numa outra faixa de frequência, para continuar assistindo a TV aberta, de modo a viabilizar a entrada do 5G naquela cidade específica. Interessante e também uma coisa tranquilizadora para as cerca de 8 ou 9 milhões de famílias brasileiras que usam antena parabólica, muitas delas localizadas em regiões mais remotas, fora das grandes cidades. Superintendente, este edital ele prevê alguns prazos para que as operadoras coloquem o 5G em prática. Um desses prazos, por exemplo, é que a junho de 2022, o 5G deve estar operando nas capitais. Esses prazos são mínimos ou as operadoras têm como antecipar? É possível uma operadora fornecer o 5G antes de junho de 2022 nas capitais, por exemplo? Bem, como a gente mencionou, pegando o gancho da pergunta anterior, a antecipação ou não desse cronograma depende da disponibilidade ou da celeridade desse processo de substituição desses equipamentos de antena parabólica. A Anatel está criando um grupo, o nome do grupo é GAISP. Esse grupo ele vai ser responsável por monitorar, acompanhar e estabelecer as regras para essa troca desses equipamentos. O que nós entendemos é que, a partir do momento que esse grupo estiver funcionando, ele pode sim analisar este cronograma, inclusive fazer a antecipação dele. Não só do cronograma de junho do ano que vem, mas todas as etapas que estão estabelecidas a cada 6 meses, a partir de junho do ano que vem. Naturalmente, que vai depender de questões operacionais, do avanço desse processo de substituição desses equipamentos. Aí sim a gente imagina que o 5G pode ter uma celeridade maior na sua implantação nas diversas cidades do Brasil. Perfeito. E por falar em celeridade, o edital prevê, por exemplo, que o 5G já deve estar funcionando nas capitais, pelo menos a partir de junho de 2022, no máximo até junho de 2022. Mas essa cobertura não será total no começo, né? É um número de antenas ou de clientes, uma proporção por 100 mil habitantes,
que terão que ser atendidos. Então, o 5G vai começar a funcionar primeiro nos centros das grandes cidades, para que depois na capital inteira, como é que vai funcionar esse passo a passo da implantação do 5G nas cidades? Bem, nós precisamos entender o que a gente chama de obrigação mínima e o que acontece principalmente em grandes centros urbanos. Quando a gente fala do mínimo, isso que você mencionou, que é uma antena para cada 15 mil habitantes, essa obrigação ela é o mínimo que a Anatel espera para cada município do Brasil. Esse mínimo é suficiente para uma cobertura adequada? Sim, é suficiente. Mas o que nós observamos é que muitas vezes as empresas fazem mais do que isso, principalmente nos principais municípios brasileiros. O que nós observamos é quando uma empresa vai para um determinado município, que ela estabelece uma cobertura mínima de 95% da área urbana, com uma capacidade de antenas um pouco maior, naturalmente dependendo das condições daquele município. Então, a gente imagina que a cobertura nestes municípios, principalmente os principais municípios brasileiros, ela deve ser superior a essa capacidade mínima exigida pela Anatel. Perfeito. Por falarem no que as operadoras de fato oferecem, eu queria que o senhor esclarecesse um ponto que foi abordado também hoje na coletiva, sobre o fato de que confunde o nosso leitor que muitas operadoras anunciam na televisão que elas já têm o 5G ou algo próximo do 5G e parece que não é bem assim. O senhor pode nos explicar por que o 5G de verdade ainda não chegou no Brasil e que diferença vai fazer? É importante dizer que a tecnologia, se a gente for raciocinar, né, a gente pensa que as gerações são disruptivas, é como se fosse uma escadinha. Né? Vem o 1G, o 2G, o 3G, o 4G e por aí vai. Mas, na verdade, ela não segue uma escada, ela segue quase como uma rampa. Né? Então, nós temos várias subgerações tecnológicas que são gerações intermediárias entre o estado da arte de uma geração e o estado da arte da próxima geração. Então, o que nós temos hoje, ofertado pelas empresas, é um padrão 5G bem primário, que é basicamente uma evolução pequena do 4G implantado. Do ponto de vista comercial, eles chamam de 5G por uma questão até de buscar atrair o consumidor. Mas ainda não é o estado da arte, não é a Ferrari, como o conselheiro Baigorre costuma chamar, porque que essa tecnologia é o 5G standalone, que é viabilizado a partir das novas frequências disponibilizadas a partir desse leilão. Então, quando nós vimos anúncios de 5G na rua hoje, uma coisa para o nosso ouvinte saber, é uma tecnologia mais moderna do que a que eu tenho hoje no meu celular, o 4G? Provavelmente sim, mas ainda não é a Ferrari, que é o chamado 5G standalone, o estado da arte do 5G, que viabiliza todas essas ideias que eu mencionei aqui na primeira pergunta, só é essa experiência propiciada a partir do 5G standalone, que só vai começar a estar disponível nas capitais e no resto do Brasil a partir do meio do ano que vem. O superintendente mencionou a Ferrari que o conselheiro Baigorre fez referência. Ele comparou hoje o 5G de hoje, oferecido pelas operadoras, é o 5G Fusca. E o 5G que vai chegar, que as operadoras vão ter obrigação a partir desse edital, é o 5G Ferrari. Só um detalhe, desculpa eu te interromper. O 5G, ele é um ecossistema. Então, o que nós vamos ver surgir, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente viu a divulgação recente que o Facebook mudou o seu nome de empresa para Meta. Esse conceito de metaverso é um conceito que ele é viabilizado a partir das redes 5G. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa que vai explorar serviços utilizando de uma capacidade de rede que ainda está por vir. Então, é importante dizer que o 5G ele habilita todo um ecossistema de empresas, operadoras, fornecedores de conteúdo, não só as operadoras em si. Então, o que nós vamos ver daqui para frente é um escalonado de novos serviços, aplicações e utilidades que serão disponibilizadas
por meio de novas empresas, inclusive, que vão surgir. Interessante. Superintendente, uma coisa que atraiu muita curiosidade do leitor do Antagonista foi a chegada de uma nova operadora nacional de telefonia, que vai ser a Winity, que venceu o primeiro lote que foi leiloado no edital do 5G. Essa Winity vai ser obrigada a fornecer o sinal do 4G, pelo que entendi, o senhor me corrige, o sinal de 4G em 31 mil quilômetros de rodovias federais e fazer o 4G chegar a lugares em que ele ainda não existe. Quando que o leitor vai poder ver no mercado o serviço da Winity? A Winity poderia fornecer essa banda ou esse espectro para uma outra operadora de fato realizar esse serviço? O que vai acontecer e quando que entra essa nova operadora no mercado? Essa pergunta que você está me fazendo é uma pergunta importante, porque a Winity ela está se propondo a ter um modelo de negócio habilitador de outras empresas. Então, ela mesmo diz que ela sozinha não deve explorar o serviço diretamente ao consumidor. Ela deve fazer parcerias com várias pequenas operadoras, várias que a gente chama de operadoras virtuais, outras médias empresas, que elas é que vão oferecer o serviço final. É claro que a Winity pode oferecer o serviço de forma finalística para o nosso consumidor. Só que a Winity ela se propõe a ser uma habilitadora de novas operadoras. Então, o que nós vamos ver com a Winity não é só a Winity, são várias novas operadoras que devem surgir. E, naturalmente, eu acho que a melhor pergunta que vocês podem fazer é pergunta para eles quando que eles imaginam que vão ter algo assim. O que nós temos é que, a partir do ano que vem, também teremos compromissos de várias estradas para serem cobertas a partir desse lote nacional de 700 MHz que foi vendido. Nós vamos perguntar, no mundo da telefonia, quando a gente usa a estrada de outra operadora, por exemplo, quando a gente viaja para o exterior e a minha operadora não funciona lá, a gente chama isso de roaming. Vai existir roaming do 5G? O edital prevê essa obrigação. Uma operadora ela é, no leilão, obrigada a abrir roaming para as demais operadoras. Inclusive, esse é um dos grandes temas que a Anatel está debruçado nesse momento, de ampliar as obrigações de roaming, de modo a incentivar esse uso de infraestrutura de outras operadoras por parte da operadora que me presta o serviço. Perfeito. O 5G, então, pelo edital, tem que chegar no Brasil a partir já do ano que vem, 2022. O nosso leitor quer saber, eu preciso trocar de celular? Bem, como toda nova geração, os equipamentos que eu tenho não são capazes de usufruir da nova tecnologia. Então, é normal essa situação, sim, sempre aconteceu. Só que nós precisamos entender que o tempo médio... Só para ilustrar para o leitor, o meu Siemens C55 de telinha laranja, ele não roda Uber, não roda aplicativo. Exatamente. Então, a mesma coisa vai acontecer. Só que, na média, os aparelhos são trocados a cada 2 anos. Então, o que nós temos é que a gente acredita que, gradativamente, os usuários vão migrar de serviço. Hoje, a maioria dos nossos usuários já são 4G e rapidamente vão migrar para 5G à medida que houver essa evolução. Naturalmente que todos os consumidores, eu sei que você deve me perguntar isso, vão perguntar se o 4G vai continuar disponível. Vai continuar disponível. Na verdade, não há nenhuma obrigação para uma prestadora de deixar de comercializar uma geração. Na verdade, ela só deixa de fazer isso quando ela não tem mais cliente daquela geração, porque ela não quer desconectar um cliente. O que ela muitas vezes faz para acelerar esse processo, ela dá dispositivos para acelerar, porque geralmente a nova geração ela é mais eficiente que a geração anterior. Nesse leilão, superintendente, que foi o leilão do 5G, a gente viu o leilão de um monte de estradas diferentes. Foram vários lotes em diferentes frequências, com vários gigahertz diferentes. Existe o 5G das empresas e o 5G do consumidor comum? Na verdade, o 5G ele permite diversos modelos de serviço diferentes
naturalmente com padrões de latência e velocidade diferentes, só que esse conceito ele não vem para discriminar tipos de usuários. Ele vem para permitir novos modelos disruptivos. Então, vou dar um exemplo para você. Eu consigo, com o 5G, oferecer para um consumidor final, se você é um consumidor de jogos, para quem usa jogo, a latência é muito mais importante do que uma altíssima velocidade. Então, por exemplo, talvez para você seja mais legal eu garantir que eu vou te dar um ping de 2 milissegundos do que uma velocidade de 1 gigabit por segundo. Entendeu? Só abrindo parêntese para a nossa audiência não gamer, o que o superintendente está querendo dizer? A latência é o tempo de resposta entre o comando e o que o computador vai entender. Por exemplo, quem joga joguinho de tiro, ele dá um clique no mouse que é o tiro e o computador tem que entender que o cara já deu o tiro antes do adversário desviar, abaixar, fazer alguma coisa. É isso que ele está falando. Então, o tempo de resposta do jogo em relação ao comando. Hoje, basicamente, todo mundo só diferencia os produtos a partir da velocidade, não diferencia de acordo com a latência, jitter e outras variáveis, existem várias outras relacionadas à qualidade do serviço. Por exemplo, quer saber megabits por segundo para saber se o filme, eu consigo ver o filme no streaming sempre sem baixar, viu? Para vídeos em altíssima capacidade, a latência não é importante, mas a velocidade é importante. Então, não só o consumidor empresarial, mas o consumidor pessoa física vai conseguir contratar serviços mais customizados de acordo com a sua necessidade a partir do 5G. Perfeito, surpreendente. E já caminhando para o nosso encerramento, o leitor de um antagonista que acompanha muito intensamente a questão política das coisas, ouviu e acompanhou o debate do 5G, pelo menos desde 2019, muito ligado à questão política, notadamente à questão geopolítica da disputa entre Estados Unidos e China, notadamente na questão da Huawei. A Huawei é uma gigante chinesa de telecomunicação, fornece tecnologia para as empresas, para as operadoras, e a Huawei já opera no Brasil, ela já é responsável, já é fabricante de muitas das antenas do 4G. O nosso leitor provavelmente está assistindo a este vídeo nesse momento por meio de uma antena da Huawei, já que as operadoras são clientes da Huawei. Mas no leilão... Né? São clientes há muito tempo e compram muitos equipamentos dela. Sim. Aí, na hora do vamos ver, o leitor acompanhou tudo isso aí. O Trump brigando com a Huawei, o governo dos Estados Unidos fazendo lobby abertamente para que a Huawei não fornecesse o 5G para o Brasil e para outros países, apesar de não ter empresa americana no esquema, e sim as alternativas serem empresas europeias, a Nokia e a Ericsson, etc, etc. O leitor acompanhou tudo isso. Aí, na hora do vamos ver, quinta-feira, começa o leilão. O leilão, quem participa são as operadoras, não são as fornecedoras de tecnologia. Que diferença que isso faz para o usuário final? Que quem participa do leilão são as operadoras e não as fornecedoras de antenas. Bom, a gente precisa dizer que assim, o que nós estamos vendendo não é equipamento, nem comprando equipamento. Nós estamos disponibilizando estradas invisíveis que servem para ser utilizadas por prestadores de serviço na oferta de serviço para o consumidor final. Estes prestadores de serviço são aqueles que decidem de qual fornecedor comprar. Assim como, por exemplo, quando eu vou num restaurante, o fornecedor da comida ele pode comprar a geladeira do fabricante A, B ou C, a operadora pode comprar os equipamentos da sua rede do fornecedor A, B ou C, entre eles esse chinês que você mencionou. Então, o que acontece é que, em nenhum momento, em nenhuma situação, em nenhuma hipótese, houve uma discussão de que a Huawei pudesse vir ao leilão da Anatel. Na verdade, a Huawei jamais poderia entrar no leilão da Anatel, porque jamais ela foi uma operadora de telecomunicações. O que se discutiu, naturalmente, era haver alguma política pública que proibisse as operadoras que venceram o leilão de adquirir produtos dessa empresa chinesa.
Só que isso não aconteceu, não houve nenhuma política pública nesse sentido, e não há nenhuma vedação para que a Huawei venda equipamentos para os vencedores do leilão do 5G. Como, inclusive, já o fez na situação do 4G, que ela... Inclusive, hoje em dia, eu diria que talvez o fornecedor de equipamentos mais comuns em todas as redes que nós temos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, seja a própria Huawei. Pois é, aí o senhor falou que não existe nenhuma vedação para as operadoras adquirirem a tecnologia das empresas que elas quiserem comprar, seja empresas chinesas, seja empresas europeias ou de outro lugar. Perfeito. Mas o edital também prevê uma rede privativa para o governo. Nesse caso, como que funciona a responsabilidade das operadoras? Quer dizer, quem vai fornecer essa rede privativa para o governo? Vai ser mais de uma operadora? Como é que ficou essa questão? Bem, E nessa questão separada, o governo tem como vedar um fornecedor de tecnologia? Ele pode dizer que a operadora não pode, nesse caso, estar usando a antena de uma empresa X? Bem, primeiro precisamos deixar claro que o conceito da rede privativa é um conceito do governo. A Anatel, muito se confunde, a Anatel é uma agência reguladora do Estado brasileiro. Ela não é um membro da administração direta. Então, na verdade, é o governo, o Ministério das Comunicações, junto com o governo, que vai definir como vai construir essa rede privativa. E para que essa rede privativa? É para criar uma rede de comunicação para os funcionários públicos. É uma rede privada, assim como eles têm uma rede, todas as empresas têm uma rede privada para a conexão dos seus computadores, eles vão criar uma rede privada de celulares. Isso é muito comum no mundo, existe em vários países. Os Estados Unidos possuem várias redes privativas para servidores públicos. E eles podem criar no edital para a compra de equipamentos e fornecimento de soluções para essa rede privativa, eles podem colocar quaisquer restrições, inclusive de equipamentos do país A, B ou C. Isso é uma decisão do governo federal especificamente e não cabe à Anatel entrar nas regras específicas para a construção dessa rede. Entendi. Pelo que eu entendi, essa rede privativa é o que o pessoal das firmas chamam de intranet. Só que é uma intranet também nesse caso. Móvel. Então, uma intranet também móvel nesse caso. E, portanto, o senhor também está nos dizendo que as regras da rede privativa que o governo ainda vai produzir, elas não estão neste edital ainda, ou seja, ainda não houve vedação e ainda não houve regulamentação de como que vai ser essa rede privativa do governo, é isso? Exatamente. Essa rede privativa ainda será toda especificada, discutida, inclusive até haverá editais específicos do governo para contratação de serviços, soluções e equipamentos na construção dessa rede privativa. É uma contratação muito parecida com a compra de quaisquer serviços por parte do governo. Faz um edital, tem uma licitação, etc., com regras, etc. Perfeito, superintendente. E o que eu não perguntei e o nosso leitor precisa saber? Bem, eu acho que a grande questão que precisa ser colocada aqui é que nós estamos falando de um leilão que ele tem uma característica muito importante, de ser um leilão não arrecadatório. Ele é focado na construção de obrigações de infraestrutura. O Estado brasileiro está arrecadando muito menos do que 10% de todo o valor econômico do leilão. Isso faz com que nós tenhamos aí mais de 40 bilhões de reais, mais de 45 bilhões de reais em obrigações contratadas para serem assumidas pelas companhias. E isso fala de uma revolução na quantidade de infraestrutura que será desenvolvida nesse país. E muita gente questiona, mas às vezes a minha telefonia não é boa, a minha internet não é boa. De fato, a gente tem muito que melhorar. Mas quando a gente analisa e compara o que é melhor no Brasil, ou até ser mais radical, o que é menos pior no Brasil? Qual infraestrutura é menos pior no Brasil? Estradas, saneamento básico, aeroportos, as rodovias, fornecimento hídrico, fornecimento elétrico, ou as telecomunicações. Hoje eu diria para você que a melhor das nossas infraestruturas é a de telecomunicações, e isso existe porque nós temos uma agência de Estado que se preocupa com isso há mais de 20 anos
e que faz um trabalho e que agora está construindo um leilão ainda mais arrojado para permitir que nós, consumidores, tenhamos acesso a uma tecnologia, uma infraestrutura de comunicações mais robusta possível. Tá certo. Gente, eu conversei com Abraão Balbino, ele é formado em Engenharia de Telecomunicações pela UNB e é o superintendente de competição da Anatel. Superintendente, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado a todos. Boa tarde.